Mensagens que edificam. Um comentário de Carlos Henrique Silva. Você tem a certeza da sua salvação? A vós também, que noutro tempo reis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Você tem a certeza da sua salvação? Você desfruta da alegria de ser um salvo em Cristo Jesus? A princípio é uma pergunta simples para algumas pessoas, porque desfrutam realmente da alegria e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas para outras pessoas é um chão incerto. Respondem com firmeza que são salvas em Cristo Jesus, mas quando perguntamos se é possível perder a salvação, respondem que sim. Mas que vida é essa que levaríamos se pensarmos assim? Uma vida cheia de incertezas, nunca sabendo o que irá nos acontecer no futuro. Se eu cometer algum pecado, perdido. Se eu vacilar e não der tempo para se arrepender, perdido. Se não der tempo de se confessar, perdido. Se eu não fizer isso ou aquilo, perdido. Se eu beber isso ou aquilo, estou perdido também. E assim vai. Uma das passagens mais utilizadas para tentar provar que a salvação é algo condicional é Colossenses capítulo 1, versículo 23, que nos diz: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes à esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E isso é por causa desse "se" aqui. Se eu não permanecer fundado e firme na fé, eu perco a salvação. Mas, na verdade, quem não permanece firme e fundado na fé, nunca teve a salvação. Vou te explicar melhor. A salvação é pela fé. Ao mencionar esse versículo, muitas pessoas interpretam de forma errada. Interpretam que esses fundados e firmes aqui é em boas obras, é em perseverança nas congregações, é fazendo isso, ou é fazendo aquilo, não é bebendo isso, ou não é bebendo aquilo, e assim vai. E não é. Se fosse assim, eu daria toda a razão, porque se assim fosse, estaríamos todos perdidos. O versículo aqui está falando para permanecermos firmes na fé. Todos aqueles que não permanecem na fé nunca foram salvos. Você se lembra da parábola do semeador que saiu para semear suas sementes no livro de Mateus? Diz assim: e outra parte, que são as sementes, caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas logo veio o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raízes. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 5 e 6. Essas pessoas aqui é o solo rochoso, recebem a palavra de Deus com uma certa alegria, com uma certa empolgação, mas não criam raízes e secam. Não somos salvos pelos nossos esforços ou méritos, somos incapazes de nos justificar diante de Deus. Olha só o que nos diz no primeiro versículo que nós lemos: a vós também, que noutro tempo erreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Essa era a nossa condição anterior. Estranhos, inimigos no entendimento, vivendo pelas nossas obras más. Em Efésios, no capítulo 2, reforça isso. Diz assim no versículo 1: estando vós mortos em ofensas e em pecados, é que no outro tempo andarte segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse está em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição. Agora, olha só o que nos diz o restante do versículo 21 e o versículo 22 de Colossenses capítulo 1. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. A pergunta agora é: quem fez isso?
O capítulo 2 de Efésios vai nos responder essa pergunta. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos reconciliou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A resposta é: Jesus fez isso. Ele morreu na cruz por nós. Ele nos reconciliou com Deus. Nós não somos capazes de nos reconciliar porque éramos inimigos de Deus. Ele nos apresentou diante de Deus de forma irrepreensível, santos e inculpáveis. Se você fosse capaz de se apresentar diante de Deus nessas condições de santos, irrepreensíveis e inculpáveis, que necessidade teria de Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados? Ah, mas o cristão não peca mais. Pelo fato de estarmos em um corpo de carne, estamos sujeitos a pecar. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 16, diz: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no seu mal. O cristão de verdade, um salvo em Cristo Jesus, quando peca, fica incomodado, porque o Espírito Santo que habita dentro dele o incomoda. Ele confessará a Deus. E isso pode demorar segundos, horas ou dias, mas chegará uma hora que ele não vai aguentar e confessará. E esse é o momento de condição. É uma condição de fraqueza, uma condição de enfermidade, é uma condição desfavorável porque estamos no corpo carnal. Mas em breve estaremos na posição de salvos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só o que nos diz no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos do 8 ao 14. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ao crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Já não estamos perdidos, porque Ele é o penhor da nossa herança, é a nossa garantia, em quem também vós estáis depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Isso está em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é a garantia divina que pertencemos a Deus e que ele cumprirá o que prometeu. É como um pagamento inicial, um depósito ou um penhor, uma assinatura que valida um contrato. Sua presença em nós demonstra a verdade da nossa fé, prova que somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. Seu poder opera em nós para nos transformar e o que estamos experimentando agora é apenas uma amostra da mudança total que encontraremos na eternidade. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 9 ao 10. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Somos salvos e por isso fazemos boas obras.